Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Esta é a Anglicana Santa Semente Online. É uma bênção estar conectado através deste meio que o Senhor nos concede, para juntos elevarmos culto ao nosso Deus, nos colocar em oração e permitir que Ele nos fale, através da sua palavra, nos alimentando espiritualmente. Esse alimento que nós tanto precisamos. Sem Ele, nada somos. Sem Ele, nada podemos fazer. Por isso, é necessário se prostrar humildemente, clamar por essa presença restauradora, vivificadora em nossa vida. Que seja esse momento, o meu, o seu momento na presença do Pai. Nosso encontro com o Senhor. Possamos estar orando juntos, que você possa fazer o desafio de estar conectado do início ao fim, permitindo que o Senhor esteja falando ao seu coração através da sua palavra, que é luz para o nosso caminhar. O Senhor se alegra quando nos prostramos diante dele e buscamos da sua presença, buscamos do seu agir, buscamos da sua sabedoria. Gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos se colocar em oração, consagrando esse tempo ao Senhor nosso Deus. Nos consagrando também ao Senhor nosso Deus, que é Pai, que acolhe a cada um de nós. Luísa e Zeca, bem-vindos. A paz do Senhor esteja neste lar. Dona Maria, boa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre o seu lar, sua família. Vamos orar ao Senhor, queridos. Aí onde você está, vamos consagrar juntos esse tempo ao Senhor nosso Deus. Oremos. Querido Pai, nós te damos graças porque nos permites estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, por nossa vida. Obrigado, Senhor, pelas provisões que tens derramado sobre nós, pelas tuas bênçãos, pela tua presença que é tão real em nossas vidas. Obrigado, Pai. Nós nos prostramos diante de Ti, te dando graças, te elevando louvores e reconhecendo humildemente que precisamos mais de Ti. Somos frágeis, somos pequeninos, nada somos sem Ti. Pai amado, venha sobre nós teus filhos, tuas filhas, com teu poder, com teu Santo Espírito. Em tua misericórdia, acolha as nossas orações, porque sabemos, ó Pai, que nós, pelos nossos méritos, não poderíamos nem nos achegar diante de Ti, nem ousar conversar contigo em oração. Se não fosse a tua misericórdia, se não fosse a tua graça, esse amor que nos constrange, acolha, ó Pai, a cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que nesse instante estão se prostrando diante de Ti, que através dessa gravação também estão querendo mais de Ti, estão querendo ouvir da Tua palavra, estão se voltando a Ti em oração. Acolha a cada um, Senhor, derrame da Tua paz sobre os nossos lares. Que seja esse tempo, um tempo de encontro contigo. Aqueles que ainda não Te conhecem, que possam ser tocados pela Tua palavra. Aqueles que já Te conhecem, que possam renovar, fortalecer sua fé através da palavra aqui anunciada. Tudo isso, ó Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, unicamente. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Aline, Dona Ione, seu Mário, Willer,
bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja com vocês, sobre os vossos lares, queridos. Bom estarmos conectados, bom estarmos na presença do Senhor. Gente, nossa ação de graças, nosso muito obrigado a Deus acima de tudo e a cada um que se somou de uma ou de outra forma para o sucesso do nosso galeto que foi realizado no domingo. Foi bênção, gente. Obrigado a todos que colaboraram, a todos que contribuíram. Nossa saudação, Dona Marinês, seu Leão, minha irmã Tereza, lá de Áurea, graça e paz, a família que está aí por perto. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, sobre cada lar. Olha só, abaixo de chuva, aqui também, tá bem gostoso para ficar na frente da lareira ou do fogão. Aí tem fogão a lenha, né? Dona Ivete, graça e paz, queridos. Que a paz do nosso Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada família. Que nesse momento se une nessa corrente de oração, essa corrente de oração virtual. Mas nós cremos naquela palavra, na promessa do Senhor que disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Sim. Se você se prostra na presença do Pai e humildemente busca das suas bênçãos, busca da sua inspiração, do seu cuidado, independente de onde você esteja, sozinho ou em família, o Senhor está aí contigo, pronto a te abençoar, pronto a derramar bênçãos, operar maravilhas na sua vida, no seu lar. Então, queridos, que você que está conectado agora, que você possa se desafiar. Agora ainda nós teremos alguns avisos, mas depois quando a gente vai passar para a palavra, que você se desafie a ficar até o final para você beber dessa sabedoria que vem do alto, vem do Senhor pela palavra do Senhor. É a essa, diante dela que nós nos prostramos buscando mais e mais da sabedoria do Senhor. Boa noite, Dona Ivete. Dona Zenaide, lá de Horizontina, graça e paz. Queridos, já coloquei aqui meu muito obrigado, partilhando mais uma vez, foi bênção nosso galeto deste domingo, queridos. Foi um dos maiores em número de cartões vendidos, em arrecadação, com doações, enfim, todo o trabalho que começou lá desde o primeiro momento com a propaganda, com a venda de cartões, foi bênção, gente. Louvamos a Deus pelas orações, pela dedicação de cada um que fez acontecer essa promoção. Nós também partilhamos com vocês, queridos, nossa ação de graças ontem. Um pouquinho mais tarde do que isso, a partir das 20 horas, nós tivemos um encontro de lideranças, uma reunião de lideranças diferente, conforme esse contexto atual nos permite. Nós nos reunimos usando um mecanismo chamado Zoom, e isso também nos possibilitou uma bênção maior ainda, que é ter a participação do nosso bispo Flávio, que pôde trazer uma palavra, pôde também dar a sua orientação, acompanhar essa nossa reunião. Então foi bênção nos reunirmos como líderes da igreja e nos colocarmos na presença do Senhor, também contar com a presença de nosso bispo. Então, louvamos a Deus por isso. Queridos, nossa programação de lives, desses momentos de transmissões, nós temos toda quarta-feira, esse horário, 19 horas, aos domingos, às 10 horas da manhã, e também essa semana,
Casais, anotem aí. Essa semana tem o Dia dos Namorados. É isso, né? Nós vamos publicar. Ainda estamos analisando aqui, acho que não vai ser ao vivo, mas nós vamos publicar um vídeo com uma palavra própria para esse momento. Esse ano a gente não pode realizar os nossos encontros ou jantar de casais, como vimos fazendo. Ano passado nós tivemos a bênção de ter dois, um lá em Catuçaba e outro aqui na cidade. Esse ano nós não podemos fazer isso, então teremos um momento especial através desse mecanismo. Então, se preparem, fiquem ligados, a gente vai passar detalhes através dessa página, né? Para que a gente possa acompanhar e sermos também ministrados pela palavra do Senhor nessa celebração do Dia dos Namorados. Então, casais, namorados, fiquem ligados aí para receber uma palavra dos céus dos namorados. Dona Valdirene Duarte, família, que a graça com essa família, sobre este lar. Luiz Fernando, reverendo Luiz Fernando, graça e paz, meu irmão. Que o Senhor, nosso Deus, continue abençoando sua família. Bom estarmos conectados, celebrando juntos ao Senhor nosso Deus. Orem por nós e nós estaremos orando por vocês aí de Cachoeirinha, da Paróquia Anglicana de Cristo, a PAC. Dona Rosane, seu Aparício, lá de Giruá, meus sogros, que a graça e a paz esteja sobre vocês, sobre o vosso lar. Queridos, nossa ação de graças ao Senhor, que mais uma vez nos permite estarmos aqui conectados. A gente pede, se isso for possível para ti, compartilhe. Tem uma opção aí, você pode compartilhar com outros, para que mais gente seja alcançada, seja ministrada pela palavra que aqui estaremos anunciando a partir de agora. Então, você pode fazer isso, compartilhar aí para que os seus contatos possam também ter a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, possam ter a oportunidade de serem ministrados pela palavra do Senhor. Porque nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse o profeta João, o Batista, importa que ele, o Senhor, cresça e que eu diminua. Não é a instituição, não é esse pastor, mas é a causa do Evangelho. Jesus Cristo, Ele salva, Ele cura. Nesse tempo de incerteza, de dúvidas, de medo, de sofrimento, no Senhor nós podemos descansar. Lembre da palavra que Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei. Sim. Nele nós encontramos descanso, nele nós encontramos alívio para as nossas dores, descanso para a nossa alma. Que nós possamos nos prostrar sempre humildemente na sua presença, permitindo a sua presença, o seu toque restaurador em nossas vidas. Queridos, nós durante essas transmissões, nesse dia, às quartas-feiras, nós temos falado, temos trazido palavras, né? Textos bíblicos que nos falam como pessoas, como nós, homens, mulheres de Deus, enfrentaram tempos de dificuldade, tempos de isolamento e, acima de tudo, como eles lidaram com a questão do sofrimento. E uma das questões que veio a nós, e nós já abordamos alguns detalhes a esse respeito, no sentido que vamos ter aquelas pessoas que são desobedientes à palavra, não fazem nada do que a palavra ensina, e por consequência
sofrem, provocam males na sua vida, sofrem diferentes consequências, das mais leves às mais graves. Como, por exemplo, o profeta Jonas, que desobedeceu e parou lá na barriga do peixe. Assim, poderíamos usar num termo mais atual, no fundo do poço, literalmente, numa situação sem saída, humanamente falando. Arrependido, ele conseguiu orar ao Senhor e foi resgatado de lá. Mas temos um outro contexto. Jonas desobedeceu, sim. E aí a gente pode lembrar de pessoas que não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para a palavra do Senhor e sofrem. E aí alguém podia dizer, sofrem porque não obedecem, não seguem o que o Senhor ensina. Mas tem aqueles casos de pessoas que obedecem, que seguem, que se desafiam a seguir a palavra do Senhor e enfrentam tribulações, enfrentam sofrimentos, doenças, problemas, enfim, tem sofrimento na sua vida. E aí que a gente, por que disso? Eu já vi uma pessoa clamando, mas reverendo, nós estamos buscando a Deus, nós estamos frequentando os cultos, por que agora? Por que dessa forma? E nós vamos encontrar, por exemplo, em Atos capítulo 6 e 7, a vida de Estevão, alguém que se consagrou, que vivia fiel ao Senhor, consagrou sua vida ao Senhor, ao seu ministério, mas foi julgado e foi condenado à morte, apedrejamento. Mas ele partilha conosco da sua fé até o último instante, inclusive orando por aqueles que estavam o apedrejando. Da onde vem essa força? Da onde vem essa sabedoria? Somente Deus. Somente o Senhor nosso Deus é capaz de nos dar essa força. Assim como muitas vezes vemos o Senhor curando, operando maravilhas, manifestando a sua glória em nossa vida, ao orarmos, ao buscarmos. Em alguns casos, parece que mesmo clamando, mesmo buscando, mesmo nós se esforçando em obedecer a palavra de Deus, parece que os céus estão com as portas fechadas. Como entender isso? O que acontece nesse contexto? E aqui a gente quer convidá-lo a buscar na palavra de Deus uma direção, uma orientação para isso. Como nós podemos viver em tempos assim? Como nós podemos viver quando parece que os céus estão com as portas fechadas para a gente? Parece que ninguém ouve a nossa oração. O que homens e mulheres de Deus fizeram diante de situações semelhantes a essa? Enfim, queridos, antes disso, graça e paz, seu neto, seu Aparício, lá de Giruá, meu sogro, que a graça e a paz esteja contigo, o vovô da Alice. Queridos, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar diversos exemplos disso. Por exemplo, nós vamos ver os apóstolos serem libertos de uma prisão em um certo contexto. Mais adiante, nós vamos encontrar eles em situações adversas e que continuaram presos. Nada aconteceu. Eles não foram libertos. Por que isso? Vamos a alguns exemplos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Entre os versículos 19 e 34, já temos uma base. Paulo e Silas são açoitados, são presos. E nesse contexto, acontece algo sobrenatural.
os versículos de forma especial 25 e 26 nos diz o seguinte. Presta atenção nessa palavra. Primeiro, a atitude dos apóstolos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. Será que eu conseguiria fazer isso? Será que você? É uma pergunta para nós, pessoal. Será que nós conseguiríamos fazer isso? Presos injustamente, estar orando, louvando a Deus nessa situação tão adversa. Será que a gente conseguiria fazer isso? E veja o resultado. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. As portas se abriram, as algemas caíram, eles estavam libertos. No meio dessa situação acontece aquela cena do carcereiro, os versículos 27 e 34 conta essa história. O carcereiro, diante de tamanho acontecimento, tamanha maravilha, eles não fogem dali, pelo testemunho deles, pelo manifestar do poder de Deus ali diante dele. Eu quero também disso. O que eu posso fazer para ser salvo? Clama a ele. E aí vem aquela resposta que a gente usa, inclusive no nosso logo como igreja. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Aquela família, o carcereiro e a sua família foram ganhos ao Senhor Jesus. Mais adiante eles são batizados em nome do Senhor. Esse é um exemplo. Nós já falamos de Atos capítulo 6 e 7, história de Estevão, que mesmo sendo fiel, foi condenado, julgado e assassinado. Assim como mais adiante, quer dizer, nós estávamos no capítulo 18, então volte para o capítulo 12. Você vai encontrar a história de outro apóstolo. Agora é Pedro. Pedro, os versículos, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, entre os versículos 12 e 19. Também uma história fantástica de libertação acontecendo na vida de Pedro. Ele preso, injustamente também, mas ali naquele contexto orando, se colocando nas mãos do Senhor, e o Senhor na hora certa se manifesta de forma sobrenatural e o liberta. Nós já falamos de Pedro e de Paulo. Lembremos-nos da história desses dois apóstolos. Paulo, ao final da sua vida, foi preso e foi condenado à morte, a pena de morte, né? O apóstolo Pedro, né? E também o apóstolo Paulo. E o apóstolo Pedro, de forma especial, foi também preso, condenado à morte e à morte de cruz. Ele foi crucificado. Como entender isso? Um dia libertos. O outro, parece que o Senhor estava dormindo, parece que nada acontece. Lembrem-se do salmista que diz que o Senhor nem cochila. Sim. E através de alguns versículos, nós queremos trazer o que é central, deve ser central na nossa vida diante de acontecimentos adversos, diante do sofrimento. Abra sua Bíblia no Salmo 31, Salmo de Davi. Salmo de número 31. Especialmente os versículos 14 e 15. Quem tem faz parte da nossa rede de contatos, de WhatsApp, recebeu esses versículos hoje. Esse salmo é um salmo de lamento
e de louvor. Veja esse versículo 14 e parte do versículo 15. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Veja só, em meio à incerteza, o medo, Davi declara sua fé. Tu és meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Quem sabe verdadeiramente a respeito do nosso amanhã, o que vai ser daqui uma hora, é o Senhor, não somos nós. Então o que vale, o que faz toda a diferença é a nossa fé nele. Por isso que Davi reafirma, tu és meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Se eu vou ter sucesso, eu vou ser liberto desse mal que estou enfrentando. Se eu vou ser vencido, quem o sabe é tu, Senhor. Tu sabes o que é melhor para mim. E lembre-se que a palavra de Deus nos ensina que até da maldição Deus pode nos trazer a bênção, como nos trouxe bênção, libertação da escravidão, do pecado através da cruz de Cristo. Deus, o Senhor, agiu poderosamente, operando maravilhas em nossas vidas. Nossa saudação, Nilce Hoffman. Glórias ao Senhor, nosso Deus, que se revela pela palavra e nos traz sabedoria, nos traz aquela orientação, aquela palavra que nós tanto precisamos. Davi, em tempos de aflição, em meio ao medo e à incerteza, essas duas palavras caem muito bem para a nossa realidade atual. Incerteza, até onde vai essa pandemia? Quando vai ser o dito pico, né? Quando nós vamos chegar ao fim disso tudo? Medo do contágio, medo de sermos vítimas desse vírus. Davi estava com medo nesse texto, nesse contexto em que ele escreveu esse salmo. Se a gente ler o salmo todo, a gente vai compreender e vai ver a sua angústia e o seu medo. Mas é diante do Senhor que ele partilha a sua fé. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Em meio às incertezas, confie no Senhor. Em meio a um clima de medo, confie no Senhor, querido. Confie em Deus. Confesse como fez Davi. Tu és meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Glórias, glórias ao nosso Deus e Senhor. Precisamos aprender a viver sob o cuidado, sob a dependência do Pai. Ele é nosso Pai e Criador. Se algo não está bem, Ele sabe a peça, o parafuso que tem que trocar para que a gente fique bem. Literalmente isso. Ele sabe como nos abençoar. O que fazer na sua vida para que nós tenhamos uma vida mais abençoada. Só o Senhor sabe. E como Jesus nos disse naquela parábola da videira, João capítulo 15, verso 5, sem Ele nada podemos fazer. Exatamente isso. Sem o Senhor nada podemos fazer. Um passo adiante. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Nossa saudação. Seu Ernesto e a minha irmã Celina e a família lá de Erechim. Graça e paz, queridos. Que a bênção do Senhor esteja sobre o vosso lar. Saudade desse pessoal aí de Erechim. A Tere, a Célia, minhas irmãs, família, conectados conosco. Gente, saudade de vocês. Queridos, Filipenses capítulo 4, o versículo 10 ao versículo 14. 13, aliás. Dos versículos 10 ao 13. Assim nos diz o apóstolo Paulo,
É palavra de Deus para nós hoje. Receba essa palavra. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo compreendeu, assim como Davi, que em alguns contextos da vida dele, ele enfrentaria sofrimento. Ele tinha clareza, e tenha você também isso na sua mente. Ser cristão não é estar dentro de uma caixinha de vidro, protegido contra qualquer vírus, protegido contra qualquer sofrimento, qualquer problema, não. Jesus, Deus na palavra, em nenhum momento promete isso. Ele nos promete apoio, nos promete o Espírito Santo, por exemplo, que é aquele que nos assiste em nossas fraquezas. Ele intercede por nós quando nos faltam palavras, quando nós vamos orar. Sim, o nosso Deus é aquele que nos assiste em nossas fraquezas. Mas Ele não nos promete, aqui nessa realidade, o céu. O céu está lá. Ainda não agora. Nós podemos ver maravilhas como Pedro, como Paulo viram, mas também podemos enfrentar desafios aqui. Jesus também disse, vocês enfrentarão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, a partir desses versículos aqui de Filipenses, eu gostaria de fazer alguns destaques. Veja essa maturidade espiritual do apóstolo Paulo. Ele diz ter aprendido a viver em qualquer situação, seja na honra ou na humilhação, seja na fartura ou na fome, seja na abundância ou na escassez. Ele aprendeu a viver contente, ele usa essa palavra, contente, em toda e qualquer situação. A vida de Paulo não dependia dele ter dinheiro, dele ter um monte de comida, dele ter conforto, dele ser honrado, reconhecido pelos outros, não. A vida dele dependia do Senhor. Por isso que ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Quando via milagres, ele se alegrava. Mas quando parecia que os céus estavam fechados, ele também permanecia firme na fé e alegre, sabendo que a mão do Senhor estava sobre ele. Tem um momento que ele inclusive glorifica a Deus, louva a Deus que o permite participar dos sofrimentos de Cristo. Cristo sofreu na cruz por nós, sem ter feito nada de errado, sem ter cometido pecado algum, como eu. Como nós, que somos pecadores, vamos querer ter uma vida sem nenhum probleminha, sem nenhum sofrimento? Quem seríamos nós? E o apóstolo Paulo compreendeu muito bem isso. E compreendeu também que a mão poderosa do Senhor estava sobre ele sempre. No Senhor estava a força de Paulo, sua esperança, e não nas coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não quer dizer... Essa palavra tirada do contexto pode servir a algo assim, eu sou um super-homem, tudo posso. Então posso sair sem máscara, que esse vírus não pode contra mim. Não, com isso você está tirando esse versículo do contexto e falando literalmente uma besteira. Não.
nós somos frágeis. E o apóstolo Paulo aqui não disse isso, que ele era um super-homem, um cara muito melhor que os outros. Não. Ele disse com isso, tudo posso, ou seja, eu posso viver, eu aprendi a viver em qualquer circunstância. Ou seja, eu aprendi a viver contente, com serenidade, em qualquer situação. Cristo, o Senhor, era o segredo desse contentamento. A vida de Paulo não estava nas coisas, não estava naquela questão, eu estou bem de saúde, então estou feliz. Não, eu estou triste aqui porque não estou bem, parece que Deus não me ouve. Eu estou numa crise financeira, Deus não me ouve. Quem sabe nós mesmos sejamos a causa dessa crise financeira, né? Não. O contentamento de Paulo não estava nas coisas. Não estava no momento que ele estava vivendo na sua vida. Fartura, honra ou humilhação ou escassez, fome. Não. O contentamento dele, a vida dele estava no Senhor. Eu já ouvi afirmações como, não sei se você já ouviu, ou quem sabe até proferiu coisas assim. E eu reconheço que eu já fiz esses questionamentos diante de Deus. Quando eu ter meu carro é que serei feliz. Quando eu terminar meus estudos é que eu vou poder viver. Quando tiver emprego, casa, aí que terei tempo para me dedicar a Deus. Quando eu me aposentar, aí que eu vou poder visitar meus queridos, vou poder ir para a igreja, vou poder participar dos encontros da igreja. Gente, é uma vida que depende das coisas, de uma situação especial, de uma condição específica, de uma coisa, de ter, de ser, enfim, uma busca, uma caminhada que nunca encontra aquilo que quer. Por quê? Porque é uma vida vazia. Paulo encontrou sentido na sua vida em Cristo Jesus. Segundo alguns dados que a gente tem pesquisando a história, se conta que o apóstolo Paulo, ao se tornar cristão, ele foi deserdado, ele perdeu a sua herança. É certo que ele perdeu a condição financeira que tinha. Ele era um dos 70 homens mais importantes de Jerusalém. Fariseu de fariseu, judeu de judeu, como ele mesmo diz. Um dos homens mais importantes da sua cidade, entre seu povo. De repente ser preso, ser apedrejado, ser perseguido, ser açoitado, depois condenado à morte. Sim, e mesmo assim ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei viver contente em qualquer situação. Nada disso, nem o açoite, nem o apedrejamento, nem essa perseguição, ninguém vai tirar meu bom ânimo, ninguém vai me perturbar na minha fé. Eu vou continuar firme, com os olhos fitos no Senhor. Maturidade de fé. Esse é o nosso alvo, queridos. Por isso que em outro contexto, ele vai dizer que para ele o viver é Cristo. Ou seja, da onde vinha esse contentamento? Esse é o segredo, queridos, para a felicidade tão buscada. Você já ouviu aquela expressão da busca pela felicidade? Pois é, em Cristo está a resposta para esse vazio. O vazio interior só pode ser preenchido pelo Senhor nosso Deus. Aquela expressão que eu usei antes, só o Senhor sabe trocar a peça que está estragada dentro de nós. Esse vazio, só o Senhor pode preencher. Esse vazio está em todo o ser humano. A gente pode ver, a comprovação disso está no fato de que a gente vai encontrar
a civilização mais distante possível. Todas elas tinham um ser superior, uma busca por um Deus que recebe nomes diferentes, mas na verdade mostra através disso que todo ser humano tem um vazio que só o poder superior pode preencher. Só que tem gente que transforma coisas em deuses. Tem gente que transforma o dinheiro em um Deus. Tem gente que se coloca na postura de um Deus. Tem gente que vê um político, uma pessoa famosa como um Deus. E aí a gente se rala, se decepciona. Quando estas pessoas falham, quando estas coisas não nos respondem da forma com que a gente queria que elas respondessem. É claro que não vão responder. Afinal de contas, são coisas. Somente o Deus Todo-Poderoso pode preencher esse vazio. Somente Ele pode gerar em seu coração esse verdadeiro contentamento, para que você também, assim como o apóstolo Paulo, possa dizer que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Eu não consigo dizer isso hoje. Ainda não tenho essa maturidade de fé. Esse é meu alvo. E eu te convido a buscarmos isso. Tudo posso naquele que me fortalece. No Senhor está essa força, essa sabedoria para lidarmos com situações das mais extremas, de maior sofrimento possível que possa vir sobre nossas vidas. Só no Senhor. Só o Senhor pode preencher esse vazio interior que existe dentro de nós. Só o Senhor pode nos dar o verdadeiro contentamento. Essa busca da felicidade tem sua resposta no Senhor Jesus. Portanto, busquemos. Portanto, se consagremos pela oração, pela súplica, com ações de graças, deixando diante de Deus as nossas orações, para que Ele conheça o que está no nosso coração. Está doendo? Partilhe com o Senhor, Ele entende sua dor. Você está contente? Partilhe com o Senhor, Ele entende e faz festa contigo. Você está chorando, não vê saída? Coloque nas mãos do Senhor, Ele é o Deus dos impossíveis. Você não sabe que palavras usar? Lembre-se, eu já falei aqui, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas quando não sabemos como orar. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Ele nos defende. É o nosso advogado. Queridos, se prostrem na presença do Pai. Orem, busquem. Essas dúvidas que podem surgir diante de nós, só Ele pode nutrir e sanar. Aí uma outra expressão usada quando Jesus promete o Espírito Santo, o envio do Espírito Santo. Ele vai falar que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Sim. Em meio a um mundo de incertezas, de notícias falsas, a verdade está em Cristo. E quem nos ajuda a compreender ela? O Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que Deus é um Pai zeloso e cuidadoso. É santo. Se nós, seus filhos, clamarmos, pedirmos boas dádivas, é claro que Ele vai nos dar o Espírito Santo. Então clame, ore, peça desse toque do poder do alto sobre sua vida. E você, assim como eu, podemos chegar sim nesse nível de maturidade espiritual como Paulo chegou, como Pedro chegou. Eles também foram homens pecadores, falhos. E a Bíblia mostra vários momentos em que o apóstolo Pedro falha diante do Senhor Jesus. Ele inclusive negou a Jesus. Também a Bíblia nos fala, e o próprio Paulo reconhece, que muitas e muitas vezes se dava conta de estar fazendo coisas que ele não queria fazer, que ele sabia que era errado diante do Senhor. Aí ele vai dizer,
maldito o homem que sou, desaventurado o homem que sou. Mas ele vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Jesus nós podemos ser libertos dessa escravidão, dos pecados que nós temos cometido. Graças a Jesus Cristo. Graças ao Senhor que promete seu Espírito Santo sobre nós, que nós podemos sanar essas dúvidas, esse vazio interior que possamos estar enfrentando. E nele também nós podemos encontrar cura para todo e qualquer mal, seja uma doença física, seja uma doença da alma, seja também uma doença espiritual, o mal espiritual que possa vir sobre nós. No Senhor temos cura pela oração, pela consagração a Ele. Então, diga seu sim. Se você ainda não disse, diga seu sim ao Senhor Jesus. Se você precisar de ajuda, conte conosco, entre em contato conosco para que a gente possa lhe dar mais da palavra de Deus, mais dessa orientação a partir da palavra de Deus para você tomar essa decisão consciente e uma decisão madura, se entregando ao Senhor Jesus. Se você já fez a sua decisão pelo Senhor, renove diariamente. Ore mais. Assim como nós nos alimentamos mais de uma vez por dia, nós precisamos orar mais. Porque sem Jesus, nós nada podemos fazer. Amém, queridos? Glórias ao Senhor pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse é o momento da oração. Se você tiver alguma intenção, algum pedido de oração em especial pela vida, saúde de alguém, ação de graças, partilhe aí conosco. Como Igreja Santa Semente, nós continuamos orando e pedindo que os irmãos, amigos, essa família de fé, ore pela vida, saúde de nosso irmão Micael, sua família que precisa do cuidado, da direção do Senhor. Também, na presença do Senhor, nós elevamos nossa ação de graças. Ontem, a nossa irmã Zulmira celebrou 80 anos. Louvado seja Deus. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre nossa irmã. Ela vai estar assistindo esse vídeo mais adiante. Ela recebe as gravações dos nossos cultos em DVD. Então, mais adiante, durante essa semana, ela recebe essas gravações. Então, oramos pela vida da nossa irmã Zulmira, pelos seus 80 anos. Louvado seja o nome do Senhor por essa bênção. Mais alguma intenção, algum pedido de oração, coloque aí nos comentários. Queridos, enquanto você compartilha aí seu pedido, sua intenção de oração. Isso, Luísa pede proteção e as bênçãos de Deus. Precisamos disso, precisamos do Senhor. Nada somos sem Ele, então clamemos, oremos por proteção, por bênçãos sobre nossa vida, nossos lares. Queridos, uma palavra agora de generosidade. Como nós mencionamos, nosso Deus é esse Deus dos impossíveis, que nos assiste em nossas fraquezas, nos ajudando a compreender a verdade, orando por nós quando nos faltam palavras. Deus está junto de nós. O Senhor é conosco sempre. Ele passa para nós a responsabilidade de levarmos a palavra de Deus a outras pessoas. Essa missão é minha, é sua. Por isso que a gente pede, compartilhe. Compartilhe essa transmissão. Isso também é cumprir o nosso ID. Nossa ação de graças, nosso
Nossa saudação, Dona Gessira. Dona Gessira compartilhou esse vídeo, né? Dona Gessira, a família, o Aldrey, nossos irmãos, família do Aldrey, esposa Chilana, enfim, que as bênçãos do Senhor repousem sobre essa família, para que a gente compartilhe essa. Isso é uma forma de levarmos a palavra do Senhor aos outros. Se você recebe as mensagens via WhatsApp, se você ainda não está recebendo, entre em contato conosco que a gente vai pegar o seu WhatsApp e pode também estar mandando para ti as mensagens. Compartilhe, passe para os outros, ide fazer discípulos, ensinando-os tudo o que vos tenho falado. Essa é a nossa missão. E também, nós somos chamados a fazermos parte da obra do Senhor, do sustento dessa obra, colocando sob o altar do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. E como nós mencionamos aqui, que bênção, e eu louvo a Deus por essa família Santa Semente, pelo compromisso de todos em contribuir regularmente. Agora na contribuição, nas doações e todo o trabalho envolvendo o Galeto para o sucesso dessa promoção foi a colaboração, a participação de todos. É esse partilhar o amor, ser generoso, partilhando nosso tempo, doando nosso tempo e colocando nossos dízimos, nossas ofertas também diante do altar. Então, se você já é, continue fiel. Se você não é, mas quer colaborar para que esta igreja, Santa Semente, continue a sua obra, entre em contato conosco e a gente vai te explicar como você pode estar se somando nessa causa e fazendo a sua parte, para que mais e mais gente continue sendo alcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus. Minha irmã Teresa, peço oração por toda a minha família, que Deus abençoe e proteja a todos dessa pandemia. Amém. Pela família, os filhos, netos, que a mão poderosa de Deus esteja sobre toda a família. Também a dona Nilce pedindo orações pela sua família. Com essas orações, você partilha aí, mas acima de tudo você está colocando na presença do Senhor, colocando suas intenções. E Jesus insistiu em dizer, porque disse mais de uma vez, os evangelhos relatam das inúmeras vezes que ele falou da importância da oração. Orem sem cessar, insistam em conversar. Ele mesmo, a vida de Jesus. A gente vai ver nos evangelhos os diferentes e vários momentos em que ele se afasta da confusão, da multidão e vai orar, vai buscar aquele momento de intimidade com o Pai. Se ele, Jesus, precisava, isso fazia toda a diferença na sua vida, imaginem eu e você. Ele não tinha pecados, nós temos. Então busquemos, oremos ao Senhor. Era isso, queridos. Mais alguma intenção? Acima de tudo, esteja colocando a sua intenção na presença do Pai. Vamos orar então? Feche seus olhos, converse com o Senhor. Querido Deus, estamos na Tua presença como Teus filhos, Tuas filhas. Nós somos falhos, nós somos limitados, mas a Ti nós clamamos, Senhor. Venha sobre nós com o Teu poder, venha sobre nós com a Tua graça. Nós colocamos diante de Ti nossa ação de graças, porque nós reconhecemos que a Tua mão poderosa tem nos cuidado, tem estado conosco. Obrigado, Senhor, por seres esse Pai misericordioso, por seres esse Pai zeloso. Obrigado pelas provisões, pela casa que temos, pelo alimento, pela roupa, enfim, pela nossa família, Senhor. Esse dom precioso que nos concedes. Obrigado, Deus, pelo Teu sustento em nossas vidas, por graças, por bênçãos, tantas. Não ousamos nem numerá-las, porque são tantas. Obrigado, Deus.
Querido Pai, Tu conheces o nosso coração, conheces essas intenções que Teus filhos colocam. Ação de graças pelos 80 anos da Dona Zulmira, pela família da Dona Nilce órfã, pela família da Dona Teresa, por proteção, esse clamor por proteção que a Luísa coloca na Tua presença. Sim, ó Pai, Tu conheces essas nossas intenções, o nosso coração. Tu sabes verdadeiramente o que nós precisamos e o quanto precisamos. Tu também conheces Teu filho Micael e sabes o quanto ele precisa do Teu cuidado, da Tua proteção. O quanto ele clama pelo manifestar da Tua glória sobre sua vida. Ó Deus, humildemente nos prostramos diante de Ti, reconhecendo que nada somos, nada podemos sem Ti. Por isso, Pai, ouve a nossa oração, a oração dos Teus filhos, que cada família, que cada pessoa que nesse momento está ouvindo essa transmissão, ou que mais adiante estará assistindo essa gravação, visita, Senhor, esses lares, Senhor. Filhos Teus, filhas Tuas que Te buscam, que reconhecem que precisam das Tuas bênçãos, da Tua proteção, da Tua direção. Vem, Senhor, sobre nós, com a Tua mão poderosa. Vem, Senhor, sobre cada lar e opera das Tuas maravilhas. Vem, Senhor, e opera da Tua graça. Derrama sobre nós Teu Santo Espírito. É o que nós Te pedimos, ó Pai, o que nós clamamos em nome de Jesus. Nós também colocamos sob Teu cuidado a Igreja Anglicana no Brasil, nossos bispos, pastores, que a Tua mão poderosa esteja nos dirigindo, cuidando, cada paróquia, cada família que faz parte desta família anglicana no Brasil. Venha com a Tua mão poderosa nos cuidar, nos proteger e nos inspirar a cumprirmos com a nossa missão, a missão que nos confias como povo anglicano no Brasil. De forma especial também nossa oração para o nosso Bispo Flávio. Nós colocamos também a vida do nosso irmão Reinaldo de Jacareí, sua família, seu ministério, sua igreja, Anglicana Família. Nossos irmãos da PAC, Paróquia Anglicana de Cristo, Reverendo Luiz Fernando, sua esposa Sara. A Tua paz repouse sobre esses Teus filhos. Amado Deus, também colocamos a vida, a saúde do nosso irmão, colega Marialvo de Cascavel. Que a Tua graça opere e cura. Cuide de Teu filho, motiva ele, a sua comunidade. Ó Deus, essa igreja espalhada pelo Brasil todo, visita com a Tua mão poderosa e nos capacita a vivermos segundo o propósito que confias a nós, segundo a missão que nos confias. Cuida, Senhor, dessa família Santa Semente, aqui de São Gabriel, e de cada família, cada pessoa que agora faz parte da Santa Semente Online, conectados conosco, participando dessa forma e se prostrando à Tua presença. Visita cada lar, cuida-nos, protege-nos. É o que nós Te pedimos, unicamente em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor nosso Deus. Obrigado por terem ficado conectados conosco. Permaneçam na paz do Senhor. Casais, fiquem ligados. Mais detalhes nós vamos estar passando através dessa página sobre o momento especial que teremos para o Dia dos Namorados. Fiquem ligados, uma palavra especial para os casais. E domingo, 10 horas, nosso culto online novamente. Receba a bênção, meu irmão, minha irmã. Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre o vosso lar, hoje e por todo sempre. Amém. Forte abraço, queridos. Jesus os abençoe.